Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Silvana Souza, para quem não conhece, e hoje nós estamos aqui no canal Rota Dialógica com a proposta Arte e Psicologia, Arquétipos, Liberdade e Responsabilidade. Esse é o nosso tema. Estou feliz por vocês estarem aqui hoje para podermos juntos compartilharmos com o nosso convidado seu conhecimento, da sua trajetória dentro deste casamento que é a arte e a psicologia. Então, eu vou chamar o Chico Oliveira, que é ator, psicólogo, encenador, professor de teatro, que hoje vem nos prestigiar. E para ser honrado por nós, né? Boa noite, Chico. Boa noite, é um Olá, prazer tê-lo Silvio. aqui. Prazer O tê-lo aqui prazer é conosco. meu. Muito boa noite a todos que estão conosco também. É um prazer muito grande. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa contribuir de alguma forma positiva nesse encontro de hoje. Não tenho a menor dúvida, Chico. E então, para começar, eu te pedi para que você conte um pouco dessa sua história da arte com a psicologia, como isso aconteceu, como que funciona, né? Qual a conversa que tem entre essas duas áreas. Eita, uma longa história, Silvana. Então, É uma longa história, mas é uma história que dá para resumir, porque é uma história que começa lá atrás, em 82, o teatro entra na minha vida, mas antes disso, a psicologia já estava comigo. Eu já estava cursando a Universidade Estadual da Paraíba, o curso de psicologia, mas o teatro entra também na minha vida, e aí houve um casamento aí que, sem separação, há quase 40 anos já. que lindo. Então, eu sempre quis fazer teatro. A arte sempre me atiçou a curiosidade, a vontade, os instintos, os sentimentos. Só que, na época, pelas condições financeiras, e também não existia o curso universitário, né, de formação universitária de teatro na Paraíba. Só existia em Recife. E aí eu não tinha condições financeiras, minha família também não tinha condições financeiras de bancar esse meu sonho, essa minha vontade. Então, eu fui para uma outra opção que tinha a ver com esse lidar e esse encontro com o ser humano, que foi a psicologia, que eu também sempre achei muito interessante, mas a minha primeira opção, na verdade, era o teatro, era a arte do teatro. E, claro, em segunda opção, a psicologia. Agora se tornou uma opção só, as duas, Hum, as duas artes, as duas ciências, esses dois supra-sumos convivem muito bem dentro de mim, harmoniosamente, há muito tempo. E foi assim que eu comecei essa trajetória. Fiz o curso na Universidade Estadual, estagiei no antigo João Ribeiro, que hoje é o Parque da Liberdade, né? Ali funcionava o Hospital Psiquiátrico João Ribeiro, famoso, era o maior da cidade na época. Então, no meu período de estágio da universidade, eu fui estagiar no João Ribeiro e lá tive grandes experiências, já usando a arte junto com a psicologia. Então, nesse papo que a gente vai ter hoje aqui, vai estar pontuado sempre essa convivência pacífica e harmoniosa do teatro e a psicologia na minha profissão, na minha vida. E lá no João Ribeiro eu estagiei durante 6 meses
e usei muito o teatro para me ajudar na psicologia, um dando a mão ao outro. E foi muito bonita a experiência. Nossa, grande experiência, né? E eu sei que você também trabalhou em São Paulo, no Juqueri. Como que foram essas experiências, tanto do estágio quanto no seu trabalho em São Paulo, junto aos pacientes? Como que você levou essa arte e vice-versa? São Paulo surge na minha vida no momento em que eu estava me sentindo muito na mesmice aqui em Campina Grande, na mesmice no sentido de é como se eu estivesse girando em torno de mim mesmo. E aí eu queria aprender mais, eu queria novos ares, eu queria me desafiar. E aí me lancei para São Paulo, claro, né, com a psicologia, né, junto comigo, né, mas também com o sonho de aprender a arte, de aprender também muito do teatro lá. E aí chego em São Paulo, depois de 15 dias eu já estava batendo a porta do Hospital Psiquiátrico Juqueri, o maior hospital psiquiátrico da América Latina, uma verdadeira cidade aqui. Então eu, né, cheguei lá, mas também me encantei, porque são duas coisas que me encantam profundamente: a arte e o ser humano. E quando essas duas coisas se encontram, então é encantamento duplo. Então, no Hospital Psiquiátrico Juqueri, eu também me deparei mais uma vez com a humanidade, e olha que humanidades sofridas, né? Humanidades num estágio não muito feliz de suas existências. Mas comecei a estagiar no Hospital Dia, que inclusive na época, em 94, se eu não me falha agora, eu sou ruim de número, né? Por isso que eu fui para a psicologia, para o teatro. Na época, eu fui estagiar no Hospital Dia, já era uma referência de atendimento não de internados, né, mas de pacientes que passavam um dia no hospital, recebiam todo o apoio psicoterapêutico, com arte, inclusive, né, e na noite iam para casa e voltavam no dia seguinte. Então, eu tive essa experiência, entrei para visitar, pedi para visitar, o diretor me autorizou, dei a volta, fiz a minha visita, voltei, bati na porta dele de novo e falei: agora eu quero estagiar. Agora eu quero estagiar. Cara de pau mesmo. Né? Cara de pau, vontade, muita vontade. Acho que a vontade impulsiona a gente para as coisas. E aí ele falou: mais um louco, né? Vem para cá. Então me aceitou como estagiário. Uhum. 6 meses eu fui contratado e lá trabalhei por 2 anos. E foi uma experiência incrível, de união das duas forças, psicologia e arte. Inclusive, até mostra de arte eu fiz, eu promovi lá dentro do hospital psiquiátrico, no Hospital Dia, no Juqueri. Tenho até imagens gravadas, né, isso faz parte do meu arquivo. E também vivi situações desafiadoras, assim, porque um jovem aprendendo a viver, aprendendo a aplicar o que tinha né, captado na universidade, mas no campo, né, na prática é outra história, e também um jovem nesse meio artístico também, né? Então, tudo era um aprendizado intenso, foi tudo muito intenso, mas eu acho que eu não seria o que eu sou hoje, eu não teria aprendido tanto sobre humanidade se eu não tivesse ficado esses 2 anos no Juqueri com aquelas pessoas incríveis, muito ricas, maravilhosas. E a arte sempre apoiando, pontuando. Né? Tem coisas, experiências impressionantes, por exemplo, de demorar a tirar um paciente do personagem. Eu vivi essas questões, eu falei, pronto, né? Estou ferrado aqui, agora eu vou ficar também junto aqui, porque eu propunha os jogos e tal, né? E era um desafio muito grande, mas ainda bem que deu tudo certo, foi lucro para as partes, para ambas, né? Para os 2 lados, e estou aqui para contar a história. Que bom, Chico. Então, assim, além desse Eu não estou casamento te da ouvindo. arte... Eu não estou te ouvindo. Peraí.
Acho que você tem que ativar seu... Oi. Não, está ativado. Fiquei sem o som. Está ouvindo agora? Oi? Está ouvindo agora? Não, continuo sem te ouvir, Silvana. Deixa eu ver aqui. Desculpem, pessoal, um pouco de paciência. Bem, enquanto eu acho que você... Enquanto isso, pode ir falando. Não estou ouvindo ainda. Eu estava ouvindo muito bem, mas aí não estou te ouvindo mais. E essa experiência foi fantástica, porque lá eu encontrei personagens reais, né, que me chamaram muito a atenção para uma reflexão sobre o que era realmente lidar com o ser humano, lidar com pessoas, né? E foi aí que começou uma grande jornada de grandes aprendizados para a vida. E foi aí que eu comecei a descobrir o valor que tem o ser humano em todo e qualquer lugar, seja na arte, seja na vida, seja no consultório, seja na rua, seja na praça, na família. E, para mim, uma coisa não está separada da outra. Não mesmo. Você está com algum Tá me problema ouvindo técnico? agora? Não, eu estava escutando bem. Desculpa te cortar, Chico. Ela está com problema técnico. Não. Nada. Não estou ouvindo. Que pena. Não. Eu não sei se a Sil está conseguindo conversar com vocês. Aqui é que está um grande desafio, essa questão tecnológica, mas que nós temos que, né, que encarar nesses novos tempos. E estamos, inclusive, nos aprimorando, aprendendo, nos, né, adaptando a essa ferramenta que, para alguns, né, até por ser da área dessas pessoas já era comum, mas com essa pandemia, esse isolamento social ficou mais urgente, emergente para a gente, né? Acho que a Sil continua com o problema técnico dela, de som. Vamos aguardar um pouquinho. Maiores desafios do ser humano, inclusive de áreas que não eram afins a essa, né? Claro que com o advento da tecnologia, né, todo mundo precisou lidar com isso, mas agora, por causa da pandemia, tudo isso ficou muito, né, muito intenso, muito volumoso. E aí eu tenho participado de lives aí, de cursos também, que dá pane mesmo, viu, Sil? Não é nossa, não. Isso é legal. Isso é legal, que me faz pensar uma coisa com relação à psicologia e o ser humano. Tudo é passível de dar pane. Tudo é passível de dar pane, não só o tecnológico. O ser humano também, né? O ser humano também, quando ele se descuida um pouco de não saber lidar consigo mesmo, com suas emoções, né? Dá pane. Por isso que a psicologia é tão importante na vida de qualquer ser humano, porque o psicólogo é um técnico que vai ajudar a consertar ou que ajustar um pouco o desajuste no outro, né? Então, né, para tentar equilibrar as coisas. Aqui acontece em qualquer lugar. Então, sai fora do eixo, né? Exatamente. A gente sai fora do eixo, é justamente uma coisa que eu aprendi tanto na psicologia quanto no teatro. O equilíbrio. O eixo de equilíbrio é fundamental para continuar sendo
e para continuar vivo, para continuar presente, para continuar vivo, né, autêntico, em chama, pulsante. Então, se a gente pende, há um desequilíbrio. E esse desequilíbrio tira a gente do eixo. Uma vez que a gente sai do eixo, a gente perde uma habilidade fundamental, seja para o teatro ou para as artes, que é a razão. Mas é importante lembrar e pensar que tudo tem que ser com equilíbrio. Se a gente raciocina demais, fica faltando um tempero, o tempero né, de um pouco de impulsividade, de fantasia, né, que a arte e o teatro se apodera tanto disso. Mas no teatro também a gente precisa saber pensar. E agora, lá a gente vai buscar essa máxima de saber equilibrar as duas coisas, pensamento e razão. Nem mais nem menos. Os dois precisam conviver harmonicamente. E aí é um desafio para qualquer ser humano, né? Uhum. Tudo que é demais ou de menos afeta, né? Afeta o humano. E é interessante você trazer isso, porque além da questão da arte com a psicologia, você percebe que tudo se agrega, né? Principalmente nesse momento de isolamento, de pandemia. Eu gostaria até que você falasse um pouco sobre isso. Como foi para você essa questão de reinvenção, né? Para esse novo mundo, para você trazer o teatro, né? Nós estamos vendo essa mudança no teatro de forma geral, mas para você que dá aula, teve que mudar de repente, para trabalhar teus alunos, para trabalhar na companhia de teatro, e como você vê essa questão da arte com a psicologia nesse exato momento? Ai, Sil, está sendo difícil. Está sendo difícil porque as duas vertentes trabalham diretamente com o ser humano, com a valorização do ser humano, e a partir do encontro com esse ser humano. Tanto a psicologia quanto o teatro precisam do encontro, para a partir desse encontro acontecer alguma coisa, seja catarse, seja, né, brilho no olhar, seja renovar vontade de viver, seja se encantar com o outro, com a vida. E quando a gente entrou nesse pandemônio de isolamento social, de perigo de contágio pelo coronavírus, nós nos isolamos, nós voltamos milhares de anos, milhões de anos. Nós fomos para a caverna, voltamos para a caverna. Então, por mais que eu tenha uma capacidade boa de conviver comigo mesmo, né? Porque é uma das artes, né? Saber conviver consigo mesmo é uma arte fundamental, né? Estar em paz consigo mesmo, né? Não é todo mundo que tem, infelizmente. Mas quem já alcançou isso dá testemunho, né? De que é fundamental para viver bem, você estar bem consigo mesmo. Só que esse momento de isolamento agora é forçado. Nós estamos sob obrigação. Nós somos agora obrigados a nos afastar do que é fundamental também para uma boa qualidade de vida, que é encontros, né, seja no teatro, seja entre amigos, seja para brincar, seja para aprender, discutir, refletir. Então, tudo isso, tanto a psicologia quanto o teatro, são peças fundamentais. E aí, nós estamos nos valendo dessa ferramenta aqui, né, artificial, né, essa ferramenta virtual, para manter uma chama viva. Mas a gente sabe bem que um encontro presencial é de potencialidade máxima para acontecer as coisas. Né? Aqui também acontecem as coisas, né, nesse plano virtual, mas não só nesse plano. Nós nascemos para a relação, né? Nós nascemos para, né,
conviver, e bem conviver é uma arte. Então, eu tenho sofrido bastante nesse sentido, né? Tem sofrimentos de várias formas, né? Mas o meu sofrimento é por estar impedido de estar na sala ensaiando, ensinando, aprendendo, porque quando você ensina, está aberto, você aprende muito, muito mais, né? Então, tudo isso está me fazendo falta, porque está tudo numa linguagem que não é o convencional para tudo. Por exemplo, tem a linguagem televisiva que a gente assiste, adora umas coisas, detesta outras, odeia outras, tal, ou gosta mais de uma vertente do que outra. Tem a linguagem do cinema, que também é virtual, mas é uma outra linguagem. E o teatro gravado não é o mesmo teatro casa de espetáculo, seja lá onde ele estiver sendo acontecendo, né, sendo feito. Porque as energias, né, as trocas de experiências no coletivo presencial, elas são muito diferentes da virtual. O virtual também é fundamental. Eu não estou dizendo aqui que não é fundamental. É fundamental e vai ser agora cada vez mais. Mas eu não acredito e nem gosto, né, dessa ideia de só ter essa possibilidade, porque aí nós estaremos privados da essência máxima, né, que é conviver com o outro. Né, e outra coisa que está embutido aqui, que mexe com o psicológico da gente, né, se a gente não tiver cuidado, a gente se desequilibra, por isso que tem muita gente, né, sofrendo, né, emocionalmente por causa, né, desse isolamento social, da pandemia, é que a gente perde uma condição essencial para a qualidade de vida, que é a liberdade. Isso. Então, tanto na psicologia quanto no teatro, ser livre é fundamental. E aí fica a pergunta que eu faço para mim: como ser livre sendo condição de prisão? Inclusive, eu tenho pensado muito nos prisioneiros mesmo, sabe? Eu tenho pensado muito, nossa, né? Como é? Porque aqui é diferente, a gente sai, a gente, né? Se protegendo, se cuidando, e daqui a pouco a gente vai poder sair. E quem não pode mesmo? Quem está privado da liberdade? Então, eu estou fazendo uma reflexão muito intensa sobre a questão do... Eu já tinha isso muito forte, o valor da liberdade. O teatro, a arte, desperta na gente essa fundamental visão, que é a visão da importância de ser livre. É fundamental para estar bem, para viver bem, para estar equilibrado. E aí ser livre em vários nichos, em várias possibilidades. Não é só ser livre de abrir a porta e sair de casa, mas é ser a liberdade criar, né? A liberdade psíquica. Não está me ouvindo? Isso, eu estou. Que por um minuto eu não entendi a palavra. É a liberdade emocional, a liberdade do sentir, né? Do sentir com. Nós estamos numa overdose de sentir sozinho. Imagina para muita gente que não tem o hábito de identificar os seus sentimentos sozinhos, de lidar com eles. Imagina. Já é difícil para quem tem esse hábito de sentir sozinho, sentir seja lá o que for. A gente sente e compartilha, quando a gente sente e divide com alguém, isso se torna muito mais prazeroso. Tanto o teatro quanto a psicologia nos convida a esse exercício, seja em terapia de grupo, seja em terapia individual, né? Seja o que vertente for, a função é aprender no encontro, a partir do diálogo, a partir da reflexão, do que aquilo provoca de reflexão. O teatro também é um instrumento, né, de encontro e de provocar reflexões. Achei muito interessante essa questão de você pensar na reclusão.
né? Como que estão as pessoas presas? Porque, na realidade, o nosso processo empático para com pessoas que estão reclusas não existe, praticamente não existe. Ah, a pessoa cometeu determinado crime, ela merece estar lá. Né? Não é visto. E, de repente, nós estamos numa reclusão, embora tenhamos uma liberdade, tanto psíquica quanto física, mas fomos obrigados a estar nesse contexto. E você, quando você traz isso, dá para a gente abrir um leque tão grande que daria muitas outras lives para falar desta liberdade. É uma liberdade condicionada, né? Agora, E... como chegou a privação da liberdade para a gente também, Uhum. muita gente nem pensava antes, é normal, os excluídos que fiquem lá. Ele, né, tem gente, inclusive, que defende isso, né? Uhum. Aliás, a criação dos manicômios nos séculos passados, eles foram com essa, a intenção foi essa, tira quem incomoda, né, guarda, né, se me incomoda, vai dificultar a minha convivência, né, vai Uhum. tirar a paz. Então, assim, do mesmo jeito é feito com os criminosos de algum tipo de crime. Então, a sociedade ainda vacila muito nesse sentido, né, de Exato. querer esconder, é uma forma de botar para baixo do tapete e não resolver. Então, essa pandemia, com esse isolamento social, também nos convida o que é que a gente está fazendo com o outro, como é que a gente está se relacionando com o outro, a partir de uma forçação de barra, por causa do isolamento, dessa convivência conosco, porque a gente foi Uhum. obrigado a ficar só e, né, e pensar sobre isso. Eu acho que se a gente aproveitar esse isolamento que a gente está vivendo há quase 5 meses, não é para pirar, não é para ficar o tempo inteiro, não, mas aproveitar as simples coisas que acontecem para pensar sobre, né? Porque também tem algumas pessoas que não estão nem aí, né? Enquanto alguns cuidam de si, cuidam do outro, tem outros que não estão nem aí. Faz parte da situação que nós vamos viver. Frustrações. Eu, por exemplo, estou muito frustrado com uma vertente da humanidade. Estou muito frustrado. Uhum. Eu ideologicamente, ou então subjetivamente, eu achava que nós, enquanto humanidade, já tínhamos evoluído em alguns aspectos, mesmo sendo consciente que não estava fácil. Mas não, Uhum. esse isolamento detonou uma realidade que nos impõe reflexão, né? Nos Exatamente. impõe, né, uma reflexão sobre o ser. Uhum. E aí, tanto o teatro quanto a psicologia nos convida a isso, a pensar sobre si, mas sem esquecer do outro. Uhum. Todo É, processo, todo processo egóico é extremado, né, para um lado, aí já saiu do equilíbrio. uhum, exatamente. E é interessante porque essa questão do ser, né, essa preocupação, esse olhar para o outro, nós estamos tendo essa oportunidade, como você falou, parte da humanidade sim, outra não. Porque você começa a observar que vem a questão da pandemia para esta reflexão, para que possamos pensar, puxa, o que essa reclusão tirou de mim, mas o que ela tirou do outro? Eu sinto falta do toque, da aproximação, da energia que você falou no teatro, porque, embora seja feito de forma diferente, esse contato você não tem com a pessoa, como o psicólogo com o seu cliente. É diferente, fica assim, uma outra barreira nessa situação. Nós vamos nos reinventando, nos adaptando, mas existe essa barreira de estarmos. Seria ótimo se pudéssemos agora estar numa sala, nós e as pessoas que estão conosco, para dividirmos esta energia.
Por outro lado, esse processo nos convida a essa reflexão que você traz, para pensarmos também nesses que são excluídos, para pensar nessa discriminação desenfreada, porque quando você começa a ver mortes por conta da diversidade, por causa de gênero, né? Por conta de racismo, puxa, essa é a oportunidade da gente rever tudo isso. E por que somos todos iguais? Né? E tudo isso está despertando na gente, ou pelo menos fazendo aflorar esses nossos arquétipos que estavam bem embutidinhos com estereótipos, né? Enquanto não vinha a pandemia, a gente estava disfarçando muito bem. A gente, eu digo, estou generalizando. Mas aí, essa condição nos obrigou a revelar arquétipos, as essências da gente. É como no teatro a gente fala... Eu acho que eu parei. Estou ouvindo. Ah, tá, tá porque cortou aí o que você disse por último. Está dando para você entender? Agora sim, mas as últimas palavras eu não ouvi. Então, eu acho que a pandemia fez a gente, ou está fazendo a gente, tirar máscaras. Sim. Tirar disfarce. A gente disfarçava muito. É uma das coisas que eu mais falo para os alunos e que mais aprendi no teatro. Não disfarçar, por incrível que pareça, é dicotômico, mas no teatro a gente é verdadeiro. Se não for verdadeiro, não funciona. Imagina na vida, né? Na vida cotidiana, na vida normal. Se a gente não souber usar, né, dos arquétipos, das essências que estão latentes em nós, ou transformá-las, né, que são necessárias também, algumas transformações, nós não vamos lidar com essa mudança. Essa mudança é geral para que a gente possa identificar novos caminhos, novas possibilidades. O J.L. Moreno, que é o criador do psicodrama, ele fala sobre, né, ele que criou o termo espontaneidade, né? E espontaneidade, na concepção dele, é a capacidade que o ser humano tem de dar respostas novas a situações antigas ou respostas novas a situações novas. Essa pandemia está convidando a gente a ser espontâneo. E tem muita gente que confunde espontaneidade com espontaneísmo. É uma coisa totalmente diferente da outra. Ser espontâneo é ser autêntico, é lidar com sua essência e aceitar e também aprender a lidar com a essência do outro. Não cabe fingimento, não cabe farsa no exercício da espontaneidade. Inclusive, o próprio Moreno criou o estar no lugar do outro, né? A empatia também é outro termo, empatia. Para você ser empático, você precisa ser capaz de se colocar no lugar do outro. E se você não é capaz de fazer esse exercício, muito menos vai ser capaz de ser espontâneo. E se você não é capaz de ser espontâneo, você está vivendo uma farsa. Seja para satisfazer alguém, seja para satisfazer seu ego, seus projetos egóicos, sem enxergar o outro, sem enxergar o mundo. Então, assim, esse isolamento e essa pandemia puxa a gente e diz assim, olha, vai para a real. É como o teatro também me chamou na experiência de vida. Sai da mentira, vem para a real. O teatro precisa de você. E a psicologia diria para mim, ou para qualquer sujeito, o mundo precisa de você, como você é. Você precisa exercitar a aceitação de si mesmo e do outro e do mundo ao seu redor para poder entender e buscar uma convivência pacífica nas diferenças, nas igualdades, no que é espelho, no que é avesso. Então, tanto o palco quanto a psicologia, o processo terapêutico, convida o sujeito a encontros consigo mesmo,
encontros com o personagem que vai levá-lo a uma reflexão, encontro com a plateia que juntos nós vamos fazer um outro processo, né, de aceitação de energias, de reflexões, para, quiçá, alcançarmos a iluminação, a consciência. O que é que nós todos queremos, desde, né, Jesus Cristo, Buda, é a iluminação. A iluminação é que nos interessa, sair do breu, sair da escuridão em forma de consciência, de falta de consciência. O que é que mais chama a atenção da gente nesse momento, pelas entrevistas aí, as matérias? A falta de consciência. E consciência, e ter consciência não é ter conhecimento de causa. Às vezes você sabe como, relacionado à pandemia, você sabe como usar a máscara, você sabe que é preciso passar álcool gel, você sabe que é preciso lavar as mãos, você sabe que é preciso distanciamento, mas você tem consciência disso? Você tem consciência, você pratica. Você pratica, inclusive, quando está só consigo mesmo. É como, por exemplo, ter consciência de não desperdiçar água. Ou você só liga a torneira quando tem visita em casa para ver que você não gasta água, né? E passa de bonzinho. É quando você está sozinho que você percebe se tem ou não consciência. Lógica, seja humana, seja política, também é outra questão fundamental, que está relacionada ao teatro e à vida. Travei, né? Travou. Não é fazer politicagem, é ter consciência política. O que é que está acontecendo no mundo? Quem é você nesse mundo? Qual a sua função? Qual a função da sua profissão, que pode ser, inclusive, ser ator ou ser psicólogo? São funções como outras fundamentais para um processo de contribuição ou não, se você não fizer isso equilibradamente, com consciência, para a evolução da humanidade. Se nós ainda não alcançamos um pouco mais de evolução, é porque falhamos num processo de história em algum lugar. Mas também a gente não pode agora se desequilibrar e começar a se chicotear, né, se martirizar porque errou. Porque aceitar que erra também é um processo de equilíbrio emocional. Você aceitar seus erros, o teatro ensina isso todo ensaio para a gente. Olha, quem é perfeccionista como eu, que já fui muito mais, o teatro já me malhou, eu gosto, sabe, tudo certo, mas eu sofria muito até entender que, às vezes, o que está torto é o que é perfeito. Mas eu não posso aceitar deixar tudo torto só porque estou preguiçoso para consertá-lo. Dá para entender? É uma missão. Ser ator, ser psicólogo, ser gente é uma missão muito arriscada e muito importante. Nós não estamos aqui à toa, não viemos para cá para chupar picolé na praça no domingo só. Também. O teatro é entretenimento, mas também não é só entretenimento. A terapia, por exemplo, como eu entendo, certo? A terapia não é só para fazer o sujeito sofrer, longe disso. Pelo contrário, é para fazer o sujeito também descobrir o que é prazeroso, mas não vai negar se tiver que sofrer para poder evoluir. Porque algumas tomadas de consciência exigem muito suor, muita reflexão, muita dor. Outras não. Agora, vai depender de cada sujeito e do quanto esse sujeito está aberto para essa transformação, para esse movimento. A pandemia e o isolamento está convidando a gente há 5 meses já, no mínimo, a muitos exercícios humanos. E os artistas estão tendo grandes desafios para se reorganizar, se adaptarem
não é para mudar tudo, tá, gente? Porque também eu acredito assim, o teatro, em sua essência, não muda. A essência, se mudar, desconfigura. Agora, a adaptação, a espontaneidade, essa questão da adaptabilidade vai nos levando a novos aprendizados. Não necessariamente a gente tem que abandonar o antigo, ou, né, a essência precisa ser preservada. Né? O que é, né, o que é arquétipo, o que é alma, o que é self, como o Jung, né, chamou, tem que ser eternizado, tem que ser mantido. Agora, o que é casca, o que é estereótipo, o que é preconceito, o que é pensamento embutido por educação X, Y, Z, tem que ser repensado, se cabe, se ainda cabe, se não cabe, senão né? A gente, infelizmente, ainda está perdurando em coisas que já não faz mais sentido. Por exemplo, preconceito, seja ele de que forma for, né? Não faz mais sentido. Por que é que a gente persiste nisso? Essa casca tem que ser banida. A essência humana é que importa. Independente da cor, do sexo, da religião, do partido político, né? Da condição financeira. O que importa não é a casca. O que importa é o conteúdo. E o conteúdo é o nosso self, a nossa alma, a nossa ânima. Exatamente. O nosso ser. E foi isso que eu encontrei desde a minha infância, que eu venho do sítio, né? Então, que eu encontrei no mato, que eu encontrei nas famílias simples, que eu encontrei aqui quando vim morar com 7 anos, nessa cidade, que depois era grande, mas depois já ficou pequena, eu fui para São Paulo. Lá me senti uma formiguinha, mas aprendi muito, não perdi a minha essência, ela foi sendo trabalhada, e aí é uma questão de alcançar novos horizontes. Tanto a psicologia, o processo terapêutico, né, na psicologia, quanto o teatro, provoca o sujeito a enxergar novos horizontes. Não basta o horizonte que você vê só daqui. Você tem que procurar novo mirante, subir na torre, experimentar voo, por mais que arriscado que seja. Arriscado no sentido de você não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, claro, porque a noção de perigo é fundamental para que a gente não vire kamikaze, né? A gente, no teatro, na arte, na psicologia, na vida, a gente precisa ter noção do perigo para ter cuidado. Inclusive, está aí, né, a pandemia para nos convidar a esse exercício. Porém, a gente não pode se acomodar nesse erro que trava, porque aí a gente murcha, a gente morre. O medo tem que ser um medo que impulsiona com consciência, com razão. E aí é um desafio muito lindo, porque o sujeito que está usando da psicologia para ser melhor, ele está num exercício de aprender a equilibrar a sensação, o que sente com o que pensa, o que pensa o faz sentir. E no teatro, na arte também, o sujeito que usa a arte serve para a gente, como exercício para a gente aprender, enquanto sente, não perder a capacidade de pensar. E enquanto pensa, que aí viria técnicas, questões técnicas, né? Não perder a capacidade de sentir, porque se a gente for só técnico, aí vira máquina. E máquina já tem muito na indústria, a indústria já tomou conta, inclusive, do lugar que é nosso. E aí a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente vai perder mais. Não que a indústria não seja importante, é importantíssimo. Só que o ser humano não pode ficar em segundo plano, em nada. O plano principal, o objetivo, né, desse planeta é da evolução humana. E o que a gente cria para ajudar essa evolução é tão fundamental quanto o que a gente pode criar para impedir essa evolução. A gente tem que cuidar também para ver se a gente não está ajudando a não evoluir. E aí vem 1000 possibilidades. Né?
Eu creio que em tudo isso que você falou, eu queria te perguntar sobre um ponto de... Não está ouvindo? Se não perder a capacidade de sentir, porque se a gente for só técnico, aí vira máquina. E máquina já tem muito na indústria. A indústria já tomou conta, inclusive, de lugar que é nosso. E aí a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente vai perder mais. Não que a indústria não seja importante, é importantíssimo. Só que o ser humano não pode ficar em segundo plano, em nada. O plano principal, o objetivo, né, desse planeta é da evolução humana. E o que a gente cria para ajudar essa evolução é tão fundamental quanto o que a gente pode criar para impedir essa evolução. A gente tem que cuidar também para ver se a gente não está ajudando a não evoluir. E aí vem 1000 possibilidades. Né? Eu creio que em tudo isso que você falou, eu queria te perguntar sobre um ponto de... Não está ouvindo? Sil, não estou ouvindo. O som saiu. Eu acho que é um tempo aí que tem. Não. Nada. Oh, meu Deus. Eu não apertei nada aqui. Nada. Nem consigo. Nada, não está ouvindo? Do mesmo jeito, né? Deixa eu colocar o microfone. Está ouvindo? Aqui. Deixa eu ver se ela consegue. Está ouvindo? Tem gente que diz que lidar com o ser humano é complicado, né? Eu acho muito mais complicado lidar com o eletrônico, hein? Tudo é complicado, mas para mim, entre as complicações, eu prefiro a complicação humana, porque essa eu me identifico muito, eu me vejo lá refletido. E é por aí. Vamos ver se a Sil vai voltar. Eu desembestei a falar, né? Eu sou assim, né? Fleumático. Eu acho que é importante a gente ter vício, a gente ter vontade, garra. É isso que alimenta as experiências da vida, na arte, fora dela. E aí vai depender muito da nossa postura diante dessa oportunidade de exercitar o viver, o estar vivo, estar presente. Tá ouvindo? Opa! Total. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não estava mexendo absolutamente nada. Bom, mas vamos lá. O importante é que voltou. Desculpa mais uma vez. E deixa eu aproveitar e falar uma coisa. Estava falando do ponto de aproximação da psicologia com a arte. E eu penso que diante de tudo isso que trouxe, que eu vejo a questão da autenticidade, né? Da responsabilidade para usar também a liberdade. Então, elas se casam nesse aspecto também, né? Ou você traria alguma outra coisa de pontos de aproximação e distanciamento? Lu, com o tempo eu descobri a arte, o teatro me fez descobrir isso. A psicologia também está junto, né? Como eu falei no início, está tudo junto o tempo inteiro. Mas o teatro, tem muito nítido isso para mim. Que o teatro chegou um momento que eu disse, peraí, eu tenho que ser autêntico, senão não funciona. E ser autêntico é, inclusive, aceitar as limitações, aceitar o que é ridículo. No exercício de palhaço, por exemplo, que eu fiz há pouco tempo, há uns 4 anos atrás, eu nunca tinha feito palhaçaria. E quando eu inventei fazer palhaçaria, iniciação à palhaçaria, gente, eu já tinha feito vários anos de teatro,
mas aí foi um convite a ver o meu ridículo num espelhado e um exercício de aceitar o que para mim parece ser ridículo é o ouro para o outro. Agora, como eu faço esse exercício de aceitar e entrego isso como pérola, vai depender da minha vontade, do meu exercício para isso. Senão, eu vou ficar o tempo inteiro me achando o cocô do cavalo do bandido, sempre. E não é assim. Eu acho que a gente erra, mas a gente acerta muito, e muito, muito. É por isso que a gente continua, né? Agora, não dá para ficar cego para nenhuma das coisas. Nem para os erros, a gente precisa enxergar né? E ver o que dá para aproveitar ou não, o que dá para consertar e como, e também enxergar as qualidades. Isso é fundamental para que a gente continue vivo, pulsante, operando vida, operando movimento, tanto na psicologia quanto no teatro. Essa aceitação é a chave. A aceitação do que é, não só do que você imaginou que fosse, inclusive no teatro. Às vezes a gente imagina um espetáculo, eita, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Ou então saem coisas que a gente queria que ficasse, ficam coisas que a gente queria que saísse, e aí a gente aprende a lidar e a aceitar isso, e depois, vai comungar e vibrar com isso. E, inclusive, tem muitos aprendizados nisso tudo. O processo no teatro é mais importante do que a apresentação. É como na psicologia. O processo terapêutico é muito fundamental para o espetáculo de vida que o sujeito vai ser depois. É interessante a influência, né, que existe do ator para com o seu público e do terapeuta para com o seu paciente. Os dois se encontram quando se trata de transformação, porque o teatro leva esse processo de transformação, de reflexão para a pessoa e da autenticidade, né? Porque o público olha e fala, mas como esse ator tem coragem de fazer isso? E essa autenticidade, essa espontaneidade faz tão bem e leva para a pessoa refletir também, sai daquele espetáculo pensando o que aquilo vai transformar na vida dela. E, puxa, eu posso agir assim também. E como o próprio ator, né? Porque tem muitas pessoas que entram no teatro por conta da timidez, tem dificuldade de falar em público, né? E outros fatores que você deve ter mil coisas aí para falar também a respeito disso, que é esse envolvimento da evolução humana, né? Dessa singularidade que se junta ao coletivo. Se não há um encontro, seja num ou no outro, não há evolução. Se não há um encontro humano, efetivo, autêntico, visceral, não há evolução. Porque aí fica uma representação lá de um lado, um representa uma coisa, outro representa outra que não é. Então, eu aprendi muito. Tem um livro aqui da Ariane Muschini, que é A Arte do Presente. Essa diretora de teatro, ela é diretora do Teatro de Soleil. Vou deixar mais um pouquinho aqui, se alguém quiser, né? Diretora do Teatro de Soleil. E ela me ensinou coisas incríveis a partir das leituras aqui. Né? Ela disse que a gente, como artista, não é capaz de se presentificar por inteiro. Por inteiro não é o tamanho do corpo, mas é em essência. Não há possibilidade de encontro, não há possibilidade de teatro. Não acontece nada. É só fingimento, é só... Depois cada um vai para casa, sabe? E o que interessa a arte ou a psicologia, se não for para transformar para melhor o mundo, as pessoas, a nós mesmos. O que importa? O que importa uma pandemia dessa, uma experiência dessa de vida, se não for para a gente aproveitar e evoluir? O que importa? Não importa, né? Então, assim, a arte de presentificar-se, de saber estar, de ser, independe
se é no palco ou se é na vida. Aliás, eu aprendi uma coisa que me ficou gravada na mente assim dos meus mestres, não lembro agora quem, mas a diferença entre loucura, entre o louco e o ator, é que o ator sabe onde exercitar a sua imaginação e torná-la verdade. E o que está com problemas psíquicos, que está louca, mistura, ela traz para a vida, e aí traz a fantasia para o palco errado. A gente não possa imaginar quantos sonhos são possíveis, mas a gente não pode misturar as coisas. A gente precisa de equilíbrio, a gente precisa manter a serenidade, a mente equilibradamente funcionando para a gente saber o que sente, entender e perceber o que fala, também entender e perceber o que o outro nos faz sentir, ou que o outro também está nos falando. É fundamental para a gente poder saber o que está acontecendo. Não, você sabe uma das coisas que me impressiona nas aulas de teatro? É quando eu pergunto para um ator o que é que você está sentindo. A grande maioria fala outra coisa, não sabe falar sobre seus sentimentos. Aí é importante o conhecimento, né, Chico? Saber se reconhecer. Pois é, você precisa primeiro se encontrar com você mesmo. É o primeiro encontro que tem que acontecer na vida, é de você com você mesmo. Eu acho que é até por isso que a gente chora tanto quando nasce, né? É porque a gente percebe o quanto o quanto que de avesso e de feio a gente tem e vai precisar melhorar. Ou de felicidade, talvez, também, por N motivos, né? Que também a vida é maravilhosa, né? É maravilhosa justamente por isso. Como no teatro, os dois lados, cara e coroa, a máscara, a tragédia, a comédia, e o que une as duas é a linha tênue que importa, é o equilíbrio, que é outro autor que é fundamental no teatro também, que é lindo, que é um discípulo de Peter Brook, é o Yoshi Oida, um oriental. Os orientais dão lição da gente. Isso é fantástico. Yoshi Oida deixa claro para a gente na obra dele que, como ator, o desafio maior é encontrar esse equilíbrio nessa corda bamba. A gente está o tempo inteiro para cair. O ideal é passar a viver sem grandes quedas. Se cair, que seja uma queda que a gente possa se reerguer, né? O Nietzsche, numa frase emblemática dele, fala, né? O ser humano é uma corda estendida sobre o abismo. Perigosa travessia, perigoso tremor e a paralisação. Mas nós somos essa corda estendida sobre o abismo. Se parar é perigoso, se parar de vez é perigoso, se tremer demais e não respirar, não encontrar um processo de, né? Um sentido, né? Para você em frente. É perigoso. Parar também. Imagina alguém numa corda bamba, parou, caiu. Então, parar jamais, porque tanto a arte como o nosso processo, né, o nosso processo psicológico humano é movimento o tempo inteiro. Movimento com agitação. O sujeito agitado, ele já está descompensado. Ele já saiu do ponto de equilíbrio fundamental. Mas um sujeito em movimento, ele pode estar aceleradíssimo, mas ele está sabendo a causa, por quê, a necessidade, se precisa mais, se precisa menos. Então, o movimento sempre. A agitação, nem sempre. Então, aí a gente tem que começar a pensar o que faz sentido ou o que não faz sentido. Para manter a gente num equilíbrio sadio entre ser, estar, fazer ou não fazer, ir ou ficar. É uma medida, né, Chico? É saber dosar cada parte. É fundamental.
É como os grandes mestres espirituais falam, é a ciência da paz. Quando você sabe dosar e estar em paz consigo mesmo, você alcançou o topo da iluminação. Você já sabe lidar com essa ciência. A ciência de estar em paz, de estar em equilíbrio, de estar sereno. Não é confundir com, né, estados, não, mas é de estar em paz consigo mesmo, mesmo na situação, mesmo num momento como esse, você exercitar a paz, a paciência, que vem de paciência também, né? Exercitar a resiliência, né? Que entra nesse campo aí também. Imagina quem não sabe a ciência da paz, não sabe ser resiliente nunca. Como vai ser? Agora, fácil? Não. Tem É um receita pronta? desafio. É um desafio constante, diário, mas ele pode ser encarado de forma muito positiva, proveitosa e prazerosa, inclusive, mesmo na dor, porque é um processo de evolução, é um processo fundamental para todo e qualquer ser humano, esteja ele onde estiver, esteja ele passando o que tiver palco, no palco do teatro ou no palco da vida. É fundamental ter equilíbrio, consciência. E dar esse equilíbrio, uma busca de consciência de ser e estar no mundo, sua função, seus objetivos, as causas também, né? O que você está causando para si e para o outro. Tem gente que, infelizmente, não está nem disposto ainda a olhar para fora. Está olhando só para o umbigo. Mas nós vamos aprender, nós temos que lidar com esses seres humanos, porque eles precisam, e talvez nós sejamos justamente essa ponte que vai fazer esse outro enxergar melhor, levantar a cabeça, entrar, ir para um outro mirante, ver o mundo de outra forma. Só que é necessário ter vontade, né? Porque senão começa impulsão, nada positivo, né? É legal. Nada. Exatamente. Nós precisamos ter essa capacidade de autotranscendência, de nos colocarmos para o outro, né? Sair de nós para o outro. E essas pessoas que você trouxe agora, que são cegas, elas nos convidam a isso, ao nosso exercício de doação, né? Porque às vezes a gente só coloca para fora, falando é isso, aquilo, aquilo outro, mas é a nossa oportunidade de exercitar. Então, deixa eu ver se eu sou trazendo sempre para nós essa consciência e ampliar o nosso olhar, né? Tem gente que pensa que ser bom e doar é só dar esmola. Esmola Exatamente isso. doação já tá na palavra, já está contido ação. Você precisa agir doando-se para o processo inteiro. Não é tirar do se dar alguma coisa. Isso é um jeito de ajudar. Mas doação profunda, você, inclusive, é a doação para que esse mundo possa... E você se doar é, inclusive, fazer esse processo de reflexão sobre quem você está sendo e como está sendo para o mundo, para o outro, para você mesmo. Tem gente que é muito cruel consigo mesma, né, também, né? Muito, né? Vive em autopunição. Chico, está sendo maravilhoso. Acho que se pudesse ficar 3 horas, nós ficaríamos. Nós temos só mais 5 minutos. E a gente, assim, acho que aprendemos muito, estamos aprendendo muito com você. É gratificante demais poder te ouvir. Então, eu vou deixar esse momento para que você possa falar um pouco mais sobre o que você gostaria de deixar neste casamento, que é a arte, a psicologia, e neste mundo que você vive, né?
você vive nesse mundo que traz tudo isso e leva, é uma troca o tempo inteiro, né, Chico? Eu achei uma pena a gente não ter tido tempo de nos aprofundar na questão dos trabalhos que você fez, né, nessa transformação, que eu tenho certeza que foi muita contribuição com esses que foram excluídos, e essa questão do hospital psiquiátrico, mas fica para uma outra oportunidade. Né? Olha, o que eu quero deixar é o que eu gosto de receber. Muita humanidade, respeito, respeito, respeito pelo outro, como ele é, com as limitações que ele tem, sabe, com as habilidades também. Respeitar o outro não é fingir que é fácil viver, mas é também se doar para entender. Então, eu quero deixar aqui o que eu gosto muito de receber. Muita humanidade, muito respeito, dentro do possível, simplicidade, amor, as coisas boas, paz, sossego, mas principalmente respeito. A gente precisa aprender a se respeitar dentro dessa diversidade que é ser gente nesse mundo. Sem isso, não há iluminação possível. Você pode decorar o livro que for, sagrado como for, de frente para trás, de trás para frente. Se você não se dispõe a exercitar com o outro, enquanto o outro também exercita, respeitando o outro e se respeitando também, não há possibilidade. Então, nasce muita coisa positiva a partir do encontro respeitoso, amoroso, real, sincero. Disso só distancia mais a gente, só deixa a gente mais ainda em isolamento social. Eu estou querendo sair o mais rápido possível disso. Já faz quase 54 anos, quase não, fazem 54 anos que eu tento sair desse isolamento, me conectar mais, abraçar mais, compreender mais, ser compreendido, ser respeitado e respeitar mais. O exercício de uma vida toda. Ferramenta essencial para a nossa vida, né, Chico? Isso. É essencial, necessário e urgente. Urgente. O ser humano não pode se dar o luxo de se servir de arma para aniquilar o outro ser humano. Ele precisa de ponte para que o outro que está na outra margem passe também como você. Por mais que trema, como dizia o Nietzsche, por mais que você tremelique, por mais que você tenha medo, por mais que você paralise por alguns instantes, você não pode se privar, nem pode privar ninguém dessa ponte para a outra margem, para conhecer novos horizontes, para crescer, evoluir, se conscientizar. E isso depende da idade cronológica. Serve para uma criança como para uma pessoa idosa já nos seus instantes, sei lá, 100 anos e tal, já quase, né, se despedindo desse planeta, mas enquanto a vida, há possibilidade de aprendizado, por que não? Exatamente. Eu aprendi com meu pai, até no leito do hospital, ele me ensinou o valor de cuidar, porque ele já em processo de falecer, estava muito preocupado se minha mãe estava bem. E eu olhei no olho dele e falei, pai, relaxa, não se preocupe, eu cuido dela. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Fique tranquilo. Foi o que eu pude dizer, porque até nesse momento ele demonstrou que foi a vida inteira esse cuidado, esse respeito. E olha, ele perguntou uma coisa simples.
Fale para sua mãe que o dinheiro do gás está em tal lugar. Eu falei, eu vou falar. Mas não se preocupe, ela está bem. Eu acho que é porque ele queria passar a ponte mais tranquilo, entendeu? Se a gente pode, né, se a gente pode ensinar dessa forma e aprender, o que é que mais importa dos Não. encontros? Dos encontros, seja no teatro, seja nos consultórios, seja na rua, seja na praça, seja no aniversário, seja no casamento, seja onde for. O que é que importa mais do que o que está fazendo mais falta para a gente agora, que é olho no olho, abraço, energia, troca de energia, de respeito. É o que Viktor Frankl traz, né? São os valores vivenciais, né? Os valores atitudinais que nós levamos aí para a nossa vida e que a pandemia traz também isso hoje, né? Se você tiver Fora, isso, porque tudo deixou lá no material, não tem a mesma importância que isso, não que não seja necessário, é diferente, mas é fundamental que nós tenhamos tudo isso que você trouxe agora para conseguirmos manter o equilíbrio e seguir em frente, né? Então, Chico, gente, infelizmente não tem mais tempo, mas eu quero te agradecer do fundo do coração. Eu amei, amei, foi fantástico. Você trouxe aí um pouquinho do seu conhecimento, que eu sei que é muito amplo, mas que contribuiu muito conosco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, muito obrigada e que tenhamos novas oportunidades. eu que agradeço a você pelo convite e agradeço principalmente aos mestres que passaram por mim e que me ensinaram o que eu sei hoje. Sem eles, não saberia ser o que sou ou querer ser mais ou melhor do que sou, que esse é um desafio para todos nós. Eu que agradeço, minha querida, essa oportunidade, agradeço a quem ficou com a gente até agora, apesar dos problemas técnicos, mas eu acho que isso é um valor também, né? Saber ficar, apesar dos problemas, é vontade de estar e de ficar e de evoluir. É verdade. Obrigado. Muito obrigada, Chico. Obrigada mesmo por essa pessoa maravilhosa e bela que você é. E eu quero agradecer também a todos que ficaram conosco, também pedir desculpa pelos problemas técnicos. E um grande abraço, um grande beijo no coração de todo mundo. Um beijo para você, Chico, também. Muita Beijo, paz e muita luz para beijo no todos. coração de todos. Até breve, Até breve. Beijo. presencialmente. Presencialmente, que assim seja, hein? Tchau. É, Tchau, mestre. namastê. Tchau. Namastê. Beijo, querido. Beijo. Beijo. Tchau. Foi um Tchau. Tchau.